Olá, amiguinhos do Help! Chegamos à aula 10, finalmente, depois de muito tempo, quiçá anos, chegamos à aula 10. Mas não se preocupe, porque as aulas não vão acabar. Não vão acabar. As aulas não acabarão. Ai, gente, tô tentando ser menos coloquial, mas é difícil, tá? Anyway, vamos lá. Nesta aula de número 10, nós vamos aprender a fechar um arquivo para gráfica e criar um pacote no InDesign. O que é um pacote? Quando você finaliza qualquer trabalho, neste caso, eu fiz aqui uma diagramaçãozinha com um texto falso, coloquei umas imagenzinhas em vetor aqui direto no InDesign e coloquei uma imagem bem feia, assim, não é feia, mas, né, enfim, aqui no fundo que ela foi importada, tá? Isso aqui esses vetores estão incorporados na página e esta imagem, ela veio importada, né? Eu importei ela aqui para dentro e aqui eu incorporei, tá? O que isso significa? Significa que isso daqui, como ele está incorporado, ele não tem links. O único que vai ter links é a imagem que eu importei. Isso tudo vocês podem olhar melhor nas aulas anteriores. Por quê? Porque todas as aulas que eu dei até agora foi para chegar no resultado final parecido com este, na qual você tem um númerozinho de páginas, você tem uma margenzinha ok, você tem imagens correndo ao redor do texto, tá? Todas essas coisas aqui eu mostrei nas aulas anteriores como se faz, tá? Então, você tem estilo de parágrafo diferenciado, né, para primeiro parágrafo, né, diferenciado para títulos, tá? Então, teoricamente, o que você precisa saber é que este arquivo, quando ele foi construído com algumas cores que estão fora do padrão do default do InDesign, foi construído com alguns estilos de parágrafo, foi construído com estilos de caractere. Nós temos aqui imagens incorporadas, usamos a página mestra, as margens, né, para formar aí o trabalho em si, tá? Então, não usamos tabela, não usamos nenhum outro elemento diferente, mas isso tudo estão nas aulas anteriores. E nos próximos vídeos eu vou mostrar dicas de como você pode melhorar o seu design, de como você pode melhorar a sua diagramação, mas basicamente é isso. Então, todas as aulas te trazem para este resultado final, tá? Que tá aqui. Então, o que é um pacote, certo? O pacote, ou package, se você estiver com o seu design em inglês, ele vai pegar todos os elementos que você usou para fazer o seu projeto, seja as fontes, que nem as fontes de texto aqui eu usei uma Electra regular, e para título eu usei essa aqui, A Year Without a Rain, tá? Para títulos e para início de capítulo. Também usei cores em CMYK, como vocês podem ver aqui, elas estão todas em CMYK, tá? Usei vetores incorporados e usei imagens importadas. Então, quando eu fecho um pacote, ele vai juntar tudo isso e vai colocar numa pastinha. Nossa, tem tanta coisa aberta, os amores, eu vou deixar tudo aqui, tá? Eu vou jogar isso aqui fora, vou deixar tudo numa pastinha, assim, porque tá vendo que tá separado? O InDesign tá de um jeito, flores tá de outro, vai ter uma outra imagem aqui separada. Então, assim, por que você tem que criar um pacote? Porque, como eu disse nas aulas anteriores, você provavelmente pode começar o trabalho em uma máquina e terminar em outra. Você pode começar o trabalho, mas quem vai terminar é outra pessoa. Então, você precisa finalizar um pacote para que dentro de uma única pasta estejam todas as fontes, as imagens, as amostras de cores e etc, etc e tal. Então, o que a gente faz? Finalizamos o nosso trabalho. Então, nós vamos deixar aqui neste projeto, neste arquivo, somente as cores que foram usadas. Você
quando você está criando, normalmente você joga aqui zilhões de cores e usa 2, 3, não sei, dependendo do projeto. E aí, o que você faz? Você vai jogar uma por uma no lixo, assim? Bem, entendeu? Opa, você vai jogar uma por uma no lixo? Não, não vai. Você vai vir aqui, ó, tá vendo as amostras? Eu tenho aqui esse menuzinho com 4 pauzinhos. E vai vir aqui, ó, selecionar todos os não usados. Vai clicar. Ele vai selecionar todas aquelas cores que não foram usadas. Aí você vai clicar no baldinho. Beleza? Beleza. Então aqui vai ter só as cores usadas no projeto mesmo. Você vai em estilos de parágrafo. Aqui eu deixei em caixa altos que eu tô usando. Isso aqui só para modos operantes, para modos de exemplos. E os que estão em caixa baixa são os que eu vou jogar no lixo. Então, eu vou também fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui nesse menuzinho com os 4 pauzinhos e vou colocar aqui, selecionar todos os não usados. E vou jogar todos aqueles que eu não estou usando no meu projeto no lixo. Ele vai pedir para substituir, mas você pode colocar um aplicar em todos e aí você pode substituir pelo que você quiser. Como nós estamos jogando fora, pode deixar aqui no parágrafo básico. Dá um ok. Pronto, ele foi embora. A mesma coisa acontece aqui no estilos de caractere, mas aqui eu estou usando, então se eu clicar aqui e pedir para selecionar todos os não usados, ele não vai selecionar nenhum, porque tudo está sendo usado. Então, a gente tem cores, cheque, parágrafo cheque, caractere cheque. Outra coisa super importante são as fontes. Você também tem que jogar fora todas as fontes que você não está usando. Porém, isso é mais difícil, porque dentro do InDesign, qualquer coisa, qualquer pedacinho que você fizer diferente, ele vai adicionar uma fonte qualquer. Às vezes, quando você importa um trabalho do Word, por exemplo, ele vai vir com uma fonte, e se você não aplicar o estilo, ele pode ficar aquela fonte lá parada. E ele vai mostrar somente as fontes que estão sendo usadas, por isso ele é um pouquinho mais complicado. Então, você vai vir aqui em tipo, localizar e substituir fonte, e aí você vai procurar aqui a fonte que não está sendo usada. Neste caso, eu estou usando só 2 fontes, então, né? Mas se fosse o caso, eu vou substituir a fonte de título. Mas se fosse o caso, essa fonte aqui, ela tá aqui, mas eu não quero ela. Vamos ver onde ela tá? Não sei onde ela tá, então eu vou dar um localizar fonte. Aí ele vai pintar para mim onde está sendo usada aquela fonte. Ai, putz, não era para ela estar aqui, então eu vou substituir pela outra fonte que eu estou usando no meu trabalho. Electra, regular. E vou dar um alterar. Certo? E aí eu dei um alterar. Agora, se eu der um alterar tudo, ele vai pegar todas aquelas fontes usadas e vai substituir. E aí eu vou dar um concurso. Pronto, mas não é bem o que eu quero, né? Então eu vou dar um... Entendeu, pessoal? Entendeu? Então você precisa fazer esse check-up. Outra coisa importante. Às vezes, quando você está construindo, você acaba deixando alguns elementos perdidos aqui nessa outra parte do trabalho. É importante também, quando você vai fechar o pacote, que você delete todos esses arquivos, porque, querendo ou não, eles não estão sendo usados, mas eles estão fazendo o seu arquivo ficar pesado. E quanto mais pesado ele for, mais fácil dele ser corrompido no futuro. Esse pacote também a gente fecha para entregar para o cliente, porque ele precisa do pacote. É o que a gente chama de arquivos abertos. Então, quando você precisar fazer uma edição qualquer nesse livro, sei lá, no livro que foi lançado, aí vão lançar a segunda edição desse livro. Quando é a segunda reimpressão, não tem interferências, não tem modificação dentro do livro. Agora, quando é edição, é porque houve alguma interferência, seja de revisão, seja de acréscimo de conteúdo, o que seja. Então, se você tem uma edição, ou até mesmo uma reimpressão, mas geralmente é mais na edição, eles vão te pedir os arquivos abertos. Então, você vai mandar para a pessoa o pacote completo. Então, esse pacote é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou vir aqui em arquivo, pacote, ou file, package, pacote. Então, quando aparecer esse negocinho aqui, é porque tem alguma coisa errada, ou alguma coisa que você precisa prestar atenção. Nesse caso, ele está falando que tem um vínculo encontrado,
mas ele tá em RGB, tá? Quando eu for para impressão, eu teria que trocar ele para CMYK, mas eu não vou fazer isso agora, porque eu já ensinei isso em outras aulas. Então, vamos fingir, tá, que ele está em CMYK. Então, vou fechar um pacote. Vou dar um salvar. E aí, eu vou escolher o lugar onde eu vou salvar. Vou colocar aqui na mesa ou no desk. E aí, você vai escolher o nome. Então, eu vou colocar aqui aula 10. É super importante também que em qualquer arquivo que você for fazer, você não tem espaço, mas se você fizer questão do espaço, você põe um underline ou você põe um hífen, tá? Aí aqui você tem, aqui embaixo, copiar fontes, exceto ativadas a partir do fonte Adobe e fontes que não são da Adobe, blá, blá, blá. Resumindo, fontes registradas, tá? Que, enfim. Copiar gráficos vinculados, que são as imagens e que vem. Atualizar vínculos de gráficos no pacote. Às vezes você faz uma alteração em um gráfico lá no Illustrator e não atualizou no InDesign. Essas coisas mais aprofundadas estão nas outras aulas, tá? Incluir o IDML. IDML é super importante, porque a versão que você está usando nem sempre é a versão que seu amiguinho vai usar ou que outra pessoa vai usar. Então, o IDML é para abrir em versões anteriores. Então, se você tem esse arquivo aqui, que é só o INDT, ele vai abrir na versão que você construiu. Mas se você tem uma versão IDML, ele vai abrir nas versões anteriores. E aí você põe aqui incluir um PDF, que é de imprimir, e aqui a pré-definição do PDF. Eu já tenho as minhas pré-definições aqui, mas eu vou ensinar vocês a fechar o PDF também, tá? Então, vamos deixar aqui, sei lá, PDF X1A. Eu vou ensinar as definições nesse vídeo ainda. E vou fechar um pacote. Vou dar um OK. Bom, então eu vou lá na mesa. E olha só, ele criou uma pastinha. Dentro dessa pastinha, veja só que interessante. Você tem o IDML, que é o que abre em todas as versões. Você tem o INDD, que é a versão atual que você fez, né? Você tem o PDF, que eu pedi para ele colocar. Você tem uma pasta de documento fontes, com todas as fontes utilizadas, com exceção daquelas que são registradas. E os links, no caso, um só, que é o Flores. Então, é esta pastinha aqui que você vai mandar para o seu cliente, tá? Esta pastinha aqui que você vai guardar como backup. Esta pastinha aqui que sempre que você for trabalhar no livro, você vai usar. Então, você nunca vai usar só esse aqui ou só esse aqui. Você vai usar tudo que está dentro dessa pasta. Porque a partir do momento que você finalizou o trabalho... São 7 horas. Meu computador fala a hora. Então, a partir do momento que você finalizou o trabalho, você só vai utilizar esta pasta, certo? Certo. Agora, vamos fechar um PDF para gráfica, tá? Uma vez também que você já limpou o seu arquivo, né? Fazer essa limpeza, que é tirar as flores que não estão sendo usadas, tirar os arquivos, os estilos de parágrafo, de caractere que não estão sendo usado, tirou as fontes que não estão sendo usada, você vai fechar um livro para gráfica. Tá. Este arquivo, ele foi construído para ser impresso, com exceção dessa imagem aqui, que eu esqueci de mudar para CMYK, tá em RGB, mas vamos fingir que ela está em CMYK, tá? E ele tem aqui a sangria. Então, nós vamos fechar para gráfica. Como que eu fecho? Arquivo, exportar, certo? Então, ele vai criar aqui. Eu vou colocar a aula 10, vou jogar aqui fora, e eu vou exportar aqui para PDF impressão. Então, olha quantas formas eu tenho aqui para exportar um arquivo. Então, eu vou exportar um PDF para impressão, vou deixar aqui, dar um salvar. Bom, quando você manda para a gráfica, você tem que mandar numa resolução mais alta possível, mas também nas configurações adequadas para cada gráfica, para cada país. Então, assim, cada lugar tem sua configuração. Quando você não sabe e você não conseguiu o contato da gráfica, você precisa mandar para o seu cliente, você faz no que a gente chama de default de arquivo em alta, que é o PDF X1A, tá? Então, a gente tem PDF de alta qualidade. Não. PDF de menor tamanho do arquivo? Não. Menor tamanho do arquivo a gente usa muito quando vai mandar pela internet, para fazer revisão, para fazer emendas, mas para gráfica mesmo é um PDF X1A. Depois disso, você vai olhar aqui as páginas. Se você quer todas as páginas, algumas páginas, se você quer exportar página a página, página espalhada, tá? Nesse caso, quando é para gráfica, a gente exporta páginas normais.
Aqui ele vai pedir para exibir PDF depois da exportação, aqui em tela inteira. Não, é um saco, isso aqui é muito chato. Então, assim, você praticamente não vai mexer em absolutamente nada aqui. A única coisa que você vai mexer é colocar aqui, ó, PDF X1A e o padrão PDF X1A. Depois você vai vir em marcas e sangrias. Para uma gráfica, a gente vai colocar a marca de corte, que é para ele saber qual que é o formato do livro, a marca de sangria, que é para ele saber onde está a sangria, marca de registro, porque em algumas máquinas precisa dessa máquina de registro, é uma bolinha estranha, barra de cores e informações da página. No entanto, se você for colocar aqui, ó, sangria espaçador, usar as configurações de sangria do documento, clicar aqui, você não precisa dessa marca de sangria aqui. Então, geralmente, a gente faz isso aqui, tá? Mas se você quiser colocar marca de sangria, aí você pode definir aqui uma sangria maior, inclusive, tá? Mas não é indicado, por quê? Porque você configurou a sangria dentro do seu arquivo, você já definiu como que ela seja, então, tá? E basicamente é isso. A saída, ela já vai estar configurada para o seu país, então, para as gráficas do nosso país, por exemplo. Então, já está aqui, CMYK, Coated, Frograt, Coiso. Então, você tem outras também definições de destino, mas a gente não mexe nisso aqui, porque isso aqui é de outras gráficas, de outros, enfim, avançado. Então, essas coisas aqui, gente, a gente não mexe. A gente mexe só no geral, coloca um PDF X1A, vai em marcas e sangrias e seleciona tudo isso aqui, se for o caso, né? Pode tirar marcado aqui, pode, mas se quiser deixar também, não tem problema. E aí você pode salvar a sua pré-definição. Aí eu vou salvar aqui como aula help, tá? Só para poder ilustrar depois, em outro momento. Vou deixar aqui. Então, toda vez que você for fechar um arquivo para determinado lugar, desculpa, aí aqui, ó, nas pré-definições do Adobe, você já tem aqui o seu aula rap. Então, aqui eu tenho todas as minhas normais e tem essa aula rap. Aula rap é bom, help. E eu vou dar um exportar, então ele vai exportar. Você não está vendo o que ele está fazendo, mas ele está fazendo alguma coisa. Eu vou fechar de novo só para mostrar, tá? Ele está fazendo alguma coisa. Aqui, ó, na minha barra aqui do lado, eu tenho aqui tarefas em segundo plano, tá? Se não aparecer tarefas em segundo plano aqui, você vai em janela, utilitários, tarefas em segundo plano. Essas tarefas em segundo plano é o que vai mostrar para você o que está acontecendo em segundo plano. No caso de fechar um arquivo para gráfica, seria uma tarefa em segundo plano. Então, ele vai ficar mostrando aqui, ó, o mandamento do que está acontecendo, que você não está vendo, tá? Então, aqui fechou, ele abriu. Isso aqui são as marcas que a gráfica precisa, tá? Isso aqui são as marcas de registro, são as marcas de corte, marca de sangria, as barras de cores, tá? Então, isso aqui a gráfica precisa para modos operantes dela, tá? Então, é isso aqui. Então, vamos supor que agora eu vou fechar, eu já fiz o meu fechamento para gráfica, eu tenho a pré-definição, né, de PDF, então eu vou fechar de novo um segundo pacote só para ilustrar uma outra coisa. Então, eu vou fechar aqui o pacote, eu vou colocar aqui esse nome mesmo. Tá vendo aqui, incluir PDF, não, PDF, tem aqui as pré-definições do PDF. Então, a gente criou lá o Aula Help. Então, ele já vai vir aqui. Então, você vai fechar já com as definições lindas e maravilhosas, né? Com todos os seus arquivos, bonitinho, toda a sua limpeza. E ele vai criar aqui, já, tá vendo? Que ele criou com as configurações do PDF. Esse primeiro pacote que a gente fez, ele não tem as marcas de corte, percebe? Mas na aula 10, nesta outra aqui, já tem as marcas de corte. E é isso aqui que você vai mandar para o seu cliente, tá? Que você vai colocar no seu backup, enfim, é isso. Gente, eu super agradeço a paciência de vocês, por vocês terem me acompanhado até a aula 10. Com essa aula, eu finalizo o básico do InDesign, tá? Tudo que você precisa saber para começar a diagramar, para começar a criar o seu design, né? Então, eu criei um Instagram,
tá? Eu criei um Instagram, que lá eu vou começar a colocar dicas coisas bem rapidinhas para consulta rápida mesmo. É o arroba, eu vou colocar aqui também assim, é o arroba help editoracal, tá? Então lá eu vou colocar vídeos pequenininhos para consultas rápidas, vou colocar sobre as novidades do canal, vou falar sobre tudo dentro do editorial, do design editorial, da editoração eletrônica, tá? Então fiquem ligados lá. Fique ligado também nas caixinhas dos comentários, que provavelmente eu vou estar mudando as coisas lá, né? Então se vocês quiserem acompanhar todas as novidades, as dicas, então é isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é aquele monte de clichê. Deixa seu joinha, compartilha esse vídeo assim no canal, me segue lá. E as próximas aulas vão ser do Illustrator e do Photoshop, também basicão, voltado para o editorial. Nada muito assim, sabe, avançado, não é uma coisa voltada para ilustração ou para tratamentos pesados de imagem, nada disso. São coisas básicas, mas são coisas necessárias para o dia a dia da editoração eletrônica, tá? Então é isso aí, gente. Um beijo para todo mundo. Obrigado pela paciência e por estar comigo até esta aula de número 10.